Olá, tudo bem? Então, vamos discutir essa questão aqui de conjuntos numéricos, uma questão muito bem elaborada, né? E que na verdade é uma oportunidade para a gente revisar todo o conteúdo dessa construção dos conjuntos numéricos, né? Quem está contido em quem, qual a intersecção entre dois ou mais desses conjuntos. Primeiro, a gente pode tentar imaginar a construção de cada um desses conjuntos, tá? Imagine que a gente tem uma necessidade de representar uma quantidade e a gente pode começar a nossa aula com o conjunto dos números naturais, tá? Imagine você com o conjunto dos números naturais e todo mundo lembra que o conjunto N é aquele conjunto formado por números que são utilizados para contar, né, quantidades inteiras, representar uma certa quantidade e tal. E aqui, esse conjunto dos números naturais é aquele conjunto infinito, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, são seus elementos, né? Só que outra coisa, a gente percebe que com o conjunto dos números naturais, o 0, o 1 e o 2 e o 3, a gente não consegue definir todas as operações. Por exemplo, a adição ela é fechada, né, no conjunto dos números naturais, porque se eu somar dois números naturais, a gente sempre vai ter um número natural, mas a subtração não, né? Por exemplo, se eu fizer 5 menos 7, o resultado é menos 2 e esse menos 2 não é um número natural. Daí a gente cria a ideia de o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z, tá? Então, esse conjunto Z, conjunto dos números inteiros, ele possui todos os números naturais também como elementos e também os opostos dos números naturais, né? Menos um, menos 2, menos 3 e por aí vai, tá certo? Aqui a gente tem o conjunto Z. Mas no conjunto Z, a operação adição é beleza, né? A soma de dois naturais é sempre o natural. A subtração é beleza, né? A diferença entre dois inteiros também é um número inteiro. A soma de dois inteiros também é inteiro. Mas o quociente não. Se eu pegasse o 5 que eu dei como exemplo e dividisse por 7, o resultado daqui é um número decimal, né? 0,7, 1, 4 e por aí vai, tá bom? Então aqui a gente começa a ter uma galera, né? Uma galera que não é inteira. Aí a gente cria o conjunto que é o conjunto dos números racionais, tá certo? E esse conjunto pronto, é o conjunto formado por todos os números que podem ser colocados na forma de fração, com A e B inteiros, lembrando que esse B ele é um inteiro não nulo, tá joia? Pronto. Então, olha só, no conjunto N eu não conseguia subtrair, criei o conjunto Z. No conjunto Z eu não conseguiria dividir todo mundo, criei o conjunto Q. Aqui a gente não consegue, por exemplo, ter a raiz de qualquer número, né? A radiciação já não é uma operação bacana. A raiz quadrada de 5 é um número que é um número decimal, só que ele não possui período, tá? Ele não pode ser transformado depois em fração. Então ele vira um conjunto dos números irracionais que a gente coloca aqui do lado. Mas, professor Bolinha, por que o senhor sempre ia colocando os conjuntos abrangendo os anteriores e aqui não? Bom, porque todo número natural é um número inteiro. Todo número inteiro pode ser colocado na forma de fração, portanto ele é racional. Só que se um número não é racional, ou seja, se o número é irracional, esse conjunto não contém esse conjunto, não é verdade? E se eu unir o conjunto Q com o conjunto Q' que a gente acabou de estudar, a gente tem como resposta a isso o conjunto R, que é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto R pode ser visto como essa linha daqui, que está dividido, tá? É uma partição, em Q e Q', em racionais e irracionais. Só para a gente completar, no conjunto R a gente não consegue tirar a raiz, por exemplo, de menos 5.
a raiz quadrada. Nenhuma raiz cujo índice é par de um número negativo. Então, aqui fora vai ter um outro conjunto chamado conjunto dos números complexos, que é todo número da forma a mais bi, com esse i raiz quadrada de menos 1. A e b são números reais, tá bom? Então, é todo número zzinho, isso. É o conjunto dos números complexos. Isso aqui vai como curiosidade, a gente estuda depois. Mas voltando para a questão, diz o seguinte: das definições abaixo, a respeito dos conjuntos numéricos n, z, q e r, a única falsa é: percebam que a questão pede para a gente encontrar a falsa, tá bom? A falsa. Eu vou responder uma por uma, a gente vai discutir e aproveita para revisar o conteúdo, tá bom? Então, eu tenho algumas expressões aqui que diz o seguinte: n inter q está contido em r inter z. Esse diagrama aqui ajuda demais a gente resolver essa questão. Porque veja só, n inter q, isso aqui é intersecção, é o que eles têm de comum. Ó, n, que é esse círculo que eu fiz aqui, com o conjunto q, o que eles têm em comum é o próprio conjunto n, já que todo n pertence a q, né? Todo número natural pertence ao conjunto q. Então, n intersecção com q é o próprio n. Está contido R intersecção Z, olha só, R é esse conjunto todo aqui e Z é esse conjunto aqui. Como todo número que é inteiro é também um número real, a intersecção de R com Z é o próprio Z. Então, a resposta disso aqui é Z. Bom, e a questão, então, a afirmação é que N está contido em Z. Isso é verdade, porque o conjunto N está contido no conjunto Z. Portanto, a letra A é verdadeira, mas estamos em busca da falsa, tá? Vamos lá, então. Letra B. R menos Q. Gente, R menos Q, se eu tenho o conjunto R e tiro dele o conjunto Q, sobra para a gente o conjunto Q'. Então, R menos Q é o Q'. Unido a Q, que é da operação, é igual ao conjunto dos números reais. É verdade. Porque olha só, Q unido a Q' é igual a R, nós vimos isso aqui. Tá bom? Então, a letra B também é verdadeira. Letra C. R menos Q, nós vimos agora há pouco com Q é Q', né? Resolvemos isso na letra B. R menos Q, que é Q', intersecção com o conjunto Q é igual ao conjunto vazio. Q' intersecção com Q, não há nada em comum entre esses dois conjuntos. De fato, a intersecção é o conjunto vazio, verdadeira. Tá bom? Vamos para a letra D. Q menos R, olha só. Q é esse conjunto daqui. Menos R, quando eu tiro todo o conjunto dos números reais, não sobra elementos em Q. Então, Q menos R é o conjunto vazio. E que a afirmação é que está contido no conjunto N. Isso é verdade, porque o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Não é verdade? Existe até uma propriedade muito bacana, uma observação. Qualquer que seja o conjunto A, o conjunto vazio está contido em A. Não é verdade? Até porque se eu disser que ele não está contido, eu estou dizendo que existe alguém em vazio que não está em A. Mas no vazio não existe esse alguém, já que ele é o conjunto vazio. Tá bom? Vamos para a letra E, que a gente já sabe que é a verdadeira. Aliás, já sabe que é a falsa, né? É a opção que deve ser marcada, porque todas as outras são verdadeiras. Mas vamos aproveitar para estudar. Nessa operação aqui, nessa expressão, a gente começa resolvendo pelos parênteses, né? Vimos agora há pouco que R menos Q é Q'. Pronto, Q'. Ó, dentro dos colchetes que a gente vai resolver agora, está escrito que N unido a Q', que foi o que a gente viu. Minha gente, N unido a Q' é essa galera daqui e essa galera daqui. Imagina um conjunto formado por todo esse pessoal que está aqui, ó. Tanto N quanto no Q'. E a proposição diz, a afirmação é que Z está contido nisso. É mentira, porque Z tem também esses elementos daqui, ó. Tem também esses elementos daqui.
E esses elementos daqui não estão nessa região que eu pintei agora de vermelho. Então, como existe elemento aqui que não está aqui, essa afirmação é falsa. Portanto, das definições abaixo a respeito dos conjuntos numéricos, a única falsa é, a única falsa é a letra E de escola, tá bom? Então, um abração para vocês, eu espero que vocês tenham gostado da explicação e que seja útil. Se vocês gostaram, dá um like aí no vídeo. Se não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Um abração, um beijo para vocês. Fiquem com Deus, minha gente.